Concepção de montagem. Texto: Novas diretrizes em tempos de paz. 1. Interpretação do sentido da obra. Novas diretrizes em tempos de paz é uma obra escrita em 2001 por Bosco Brasil, um premiado dramaturgo e escritor brasileiro. A história nos apresenta Clausewitz, um ator polonês que procura refúgio dos horrores da Segunda Guerra no Brasil e decide ser um agricultor na tentativa de um recomeço. Tem dificuldades em convencer Segismundo, um interrogador brasileiro na sala de imigração do Porto do Rio de Janeiro, que realmente é agricultor e que não é uma ameaça para o país, já que o Tratado de Paz foi assinado, mas os papéis ainda não chegaram no Brasil. Portanto, o país ainda vive como se estivesse em guerra. Clausewitz decidiu virar agricultor porque perdeu as esperanças no teatro. Depois de tanta coisa ruim que presenciou, não vê lugar para a arte no mundo. Mas é justamente o teatro que o ajuda no desenrolar da história. Bosco nos apresenta dois personagens muito fortes e de lados opostos, apesar de suas semelhanças. Apresenta o enfrentamento de um opressor e oprimido, no momento onde a paz está declarada. Além disso, nos mostra de uma maneira bem interessante o conflito interno de cada uma das personagens. Um refugiado que perdeu a fé naquilo que mais amava, o teatro, e um órfão que cresce para se tornar um torturador de guerra, que começa a se questionar por que sempre cumpriu ordens sem titubear, mesmo que não concordasse completamente, e que agora se pergunta o que aconteceria se ele começasse a agir de acordo com o que acredita. Nos apresenta o início do que seria Segismundo entendendo que ele também é oprimido pela opressão que propaga. 2. Interesse do texto na atualidade. O texto tem um conteúdo histórico muito grande, abordando a vivência de duas personagens no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, foi escrito em 2001, o que nos leva a concluir que para pelo menos um grupo de pessoas, aqueles assuntos ainda eram latentes. Agora, mesmo depois de 20 anos da obra e de 50 anos da época retratada no texto, o que vemos parece um reflexo distorcido do que aconteceu. Hoje em dia, temos milhares de refugiados por todos os lados do mundo, sendo mortos ou barrados em fronteiras, que talvez achem voz através de Klaus, esse que também nos mostra o conflito com o teatro e a arte, que nos leva diretamente ao ataque à arte e à cultura que vivemos e que pode procurar forças nessa obra para entender que mesmo com tudo de ruim que acontece, ainda assim a arte vive e resiste. O texto também, esperançosamente, tenta ajudar a fazer com que aqueles que seguem líderes e ordens cegamente comecem a perceber que talvez essa não seja a melhor maneira de se continuar. É um texto que traz a oportunidade de rever a história e aprender com ela. 3. Dificuldades colocadas pelo texto ou montagem. O texto não apresenta nenhuma dificuldade de execução da montagem. Temos um cenário simples com personagens comuns, mas um conteúdo forte apresentado pelas vozes delas. 4. Aspecto da obra a enfatizar. A fé cega que leva os atos hediondos e a fé abalada na arte que ainda assim respira uma ponta de esperança. Pontos que nos encaminham aos questionamentos que fazem as personagens e o público tomarem consciência da sua zona de conforto. 5. Efeito dramático predominante, o gênero. É drama. 6. Universo dramático, o estilo. É um estilo realista que bebe algumas gotas no simbolismo. A atuação e o cenário são na sua maioria realistas, mas tem toques de alguns signos e ações que são mais simbólicas. Em cima da mesa existe uma grande grade que lembra uma cela de cadeia, que terá dois focos projetando as sombras das grades nos atores, além de eles agirem como se a grade não estivesse ali, e mais para frente, quando Clausewitz dá o texto para a plateia, mais ainda assim direcionado a Segismundo, enquanto simultaneamente uma outra cena acontece ao lado dele, onde o professor Krokraviak dá a receita de um mingau. Essa cena do professor é revelada por Klaus, mas ao final do texto, mas não é mostrada. 7. Situação espaço-tempo da ação. A época será a mesma apresentada pelo texto. Ela traz uma bagagem volumosa que fortalece a trama e acredito que talvez gere uma alfinetada mais suave àqueles que possam ser tocados pelos questionamentos apresentados pelo texto. O distanciamento da época retratada e da atual permite que essa crítica atinja quem se identifique com os personagens de uma forma menos óbvia, evitando talvez a imediata rejeição
ao pensamento diferente ou a uma ideia nova e permitindo que uma portinha se abra para o questionamento. 8. Programa para o trabalho do ator, linguagem e técnicas a serem utilizadas. A atuação que será explorada é a realista. Quero que as personagens tenham camadas e uma imaginação bem estimulada. Para isso, pretendo usar os exercícios e técnicas utilizadas por Stanislavski. Plano de movimentação básica. A peça toda se dá no mesmo espaço, a sala do inspetor Segismundo, na Embaixada Brasileira. Segismundo e Klaus se sentam de frente um para o outro, com uma mesa que os separa. Estão no centro do palco, de perfil para a plateia, e a cena se desenvolve ali. Acrescentei 2 cenas que não são contadas pelos personagens, que são contadas pelos personagens, mas não mostradas pelo texto. As 2 cenas permitem um pequeno aumento na mobilidade das personagens. Segismundo caminha da direita alta da cena, depois cruza o palco até a sua metade, onde encontra sua cadeira, de onde não vai mais sair. Clausewitz entra e caminha até a sua cadeira no centro do palco, onde permanece até que levanta e assume a direita baixa da cena por um período, em seguida voltando ao centro. Podemos definir as movimentações em 2 metades. A primeira se destina a Segismundo, que tem esse corpo mais ativo inicialmente, mas conforme a peça progride, seus movimentos vão ficando mais contidos e reservados à sua cadeira. A segunda trata-se da metade de Klaus, que conforme a cena progride, ganha um corpo mais inquieto, que chega a se levantar e mudar de posição. 10. Especificações dos climas e ritmos fundamentais a serem alcançados. O ritmo da peça vai ser constante, mas dinâmico. Não se arrasta penosamente, mas também não corre até perder o ar. A situação da peça nos presenteia como um jogo entre as personagens que permite que esse tempo de ação seja equilibrado e contínuo. O clima é sempre tenso, variando de tensão menor a tensão maior. Dá uma sensação de urgência, um pouco angustiante, mas no ponto certo de aguçar a vontade de se saber como essa história vai terminar. 11. Expectativas quanto à reação do público. Espero que o meu público consiga enxergar o paralelo entre o momento atual que vivemos e a realidade que a peça trata na década de 40. Que haja uma reflexão e até um aprendizado com essa peça que conta situações históricas em tempos de guerra, que se repetem agora. A percepção de que, apesar de décadas terem passado, ainda assim não achamos formas de conviver juntos como uma sociedade humana, que os padrões se repetem, que assim como na peça, ainda hoje as relações de poder e abuso ainda existem, que a arte ainda é atacada e que precisa da esperança dos artistas e do seu trabalho de cativar novos apreciadores e colegas de arte a manter a chama acesa. 12. Características do espaço cênico. Nessa encenação, o palco italiano será o espaço cênico utilizado. A peça vai ter um tom intimista, portanto apresentada a um público menor de no máximo 80 pessoas. A frontalidade permite um tom mais realista que a encenação vai seguir, além de comportar melhor a iluminação a ser utilizada. 13. Elementos básicos da composição do cenário. O cenário será composto por uma mesa que tem uma grade no meio dela, que relembra celas de uma prisão, separando os 2 personagens. 2 cadeiras, uma de cada lado da mesa. Na parte da mesa onde está Segismundo, tem um porta-retrato, uma bandeira do Brasil, um bloco de papel e um kit de carimbo, tinta e carimbador. Uma luminária pendente no centro da mesa. Ao fundo, uma janela onde se vê a chaminé de um navio. Do lado direito, perto do início e o fim da cena, tem uma mesinha com um telefone fixo. 14. Cores predominantes no cenário. Uma paleta de cores monocromática, tons de preto e branco, e o cinza que habita entre esses extremos. O colorido aparece em pequenos detalhes, como um porta-retrato e a bandeira do Brasil. 15. Especificações de figurino básico. Segismundo vai usar um terno, calça e blazer cinza escuros, camisa branca de botão, gravata preta com listrinhas azuis na diagonal e um sapato de couro. O cabelo é penteado para o lado com gel. Clausewitz usa uma camiseta azul folgadinha no corpo, por cima um casaco marrom de botão. A calça é preta e o sapato simples. Professor Krokoviak está em um conjunto de camiseta regata branca de algodão
e uma calça social preta, toda surrada e desbotada. 16. Roteiro de luz e som. A iluminação é predominantemente de cores frias. Uma geral que inicia a peça e que gradativamente vai se extinguindo até o momento em que Segismundo faz a proposta dos 10 minutos para Clausewitz. Ao mesmo tempo, enquanto a luz geral vai diminuindo, 2 focos de luz vão se intensificando. Eles iluminam na diagonal. O foco de luz que fica em cima de Klaus ilumina Segismundo através da grade, e o mesmo acontece com o foco que fica em cima de Segismundo e ilumina o rosto de Klaus. Uma luminária pendente em cima da mesa permanece acesa durante praticamente toda a peça. Em dado momento da peça, quando Klaus conta o que o seu professor de latim relatou no leito de morte, ele se levanta e se dirige ao público na beirada do palco. Um foco de luz acende sobre ele e as outras se apagam, deixando somente o foco que ilumina o rosto de Segismundo e produz as sombras da grade. Depois da citação de Klaus sobre o professor, ele volta e se senta, e a configuração anterior da iluminação é restaurada. Ao final da peça, quando Klaus recebe o salvo-conduto, a luz geral começa aos poucos a ir subindo e os focos diagonais vão se apagando. O som é ambiente. O barulho do telefone de Segismundo quando toca, a buzina do navio, o som do mar ao fundo e de alguns pássaros. 17. Cronograma de ensaio. Inicia-se um estudo do texto que vai durar de 2 a 3 semanas, dependendo da necessidade de discussão sobre as personagens, permitindo tempo de pesquisa para a contextualização da época e da localidade. Em seguida, entramos na fase dos ensaios, que vão levar 1 mês para as construções de movimentação básica e relação das personagens em cena. E, paralelamente, os figurinos serão produzidos e os móveis garimpados em antiquários por serem móveis de época. Em seguida, teremos mais 5 meses de ensaio para evolução e aperfeiçoamento da peça, contando com 2 encontros semanais de 4 horas cada, totalizando um período de aproximadamente 7 meses de preparação do espetáculo. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui.